Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Se inscreva e não esqueça de clicar no sininho para receber nossas notificações. Até logo! Olá, você conhece a União Planetária? Somos uma ONG. Queremos construir um mundo melhor e mais justo através da fraternidade universal, justiça social e paz mundial. Mas o que isso significa? Significa promover uma cultura de paz nas relações internacionais, criar uma rede de solidariedade, uma democracia humanista e coletivista e uma ética social, cooperativa e inclusiva. Para alcançar nossos objetivos, temos atuado em diversas áreas, na área de educação, através do diálogo voltado para as virtudes humanas, comunicação positiva, uma nova mídia a serviço da transformação. Por isso, criamos a TV Suprem, um canal de TV que na língua Esperanto significa em ascensão. Você pode nos encontrar no canal 2 da NET, na mídia impressa, no YouTube e nas principais redes sociais, para ter acesso ao nosso conteúdo a qualquer hora, de qualquer lugar. Outro projeto da União Planetária é o movimento Pedagogia das Virtudes, que reúne entidades como a ONU, o ABDF, Ministério da Educação e algumas universidades, para pensar um novo modelo de educação. O movimento realiza diversos eventos, como seminários e o Café com Virtudes, que são rodas de conversas e estudo visando o altruísmo, as virtudes humanas e coletivismo. Tem também o Movimento 2022, O Brasil que Queremos, um projeto em parceria com a Universidade de Brasília que promove um espaço de diálogos construtivos sobre ética, educação, ecologia e sustentabilidade, política, saúde, ciência e tecnologia e relações internacionais. Se identifica? Então fique por dentro da nossa programação. Até logo!
novo coronavírus vem avançando no Brasil, e como nós da União Planetária e TV Suprem temos compromisso com a saúde e a segurança de todos, estamos realizando alguns ajustes. Nosso trabalho está sendo feito remotamente, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e aderindo à hashtag #FicaSuprem em Casa. Apesar da mudança no ritmo de produção, vamos continuar levando conteúdo positivo e informativo até nosso espectador, como as notas Suprem, e queremos a ajuda de vocês. Alguma novidade interessante? Informações importantes a serem divulgadas? Então manda pra gente! Juntos, vamos atravessar esse período com muito conteúdo positivo e relevante para todos. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail, ascom@uniaoplanetaria.org.br, com o assunto Sugestão de Pauta. Cuide da sua saúde e até logo! Olá, somos a União Planetária. Esse é o Giovanni, ele é um jornalista que adora fazer o que pode para construir um mundo melhor. Giovanni saiu da Colômbia em busca de novas experiências e desafios e veio parar aqui, no Brasil. Foi em 2011 que nos conhecemos e nunca mais nos separamos. Giovanni se tornou voluntário da União Planetária e começou a trabalhar na TV Suprem, nosso canal de comunicação positiva, ajudando a transformar a forma como as pessoas veem a vida e, consequentemente, tornando o mundo um lugar melhor. Foi trabalhando na UP que ele teve a oportunidade de melhorar os seus conhecimentos em filmagem e edição de vídeos para se tornar um profissional mais completo, além de ter tido a oportunidade de conhecer a China. No final, ele acredita que o maior ensinamento que vivencia na UP é o crescimento de seus valores e virtudes, o que o torna uma pessoa melhor a cada dia. E você, também quer crescer como profissional e como pessoa? Venha ser um voluntário da União Planetária e contar a sua história. A epidemia do novo coronavírus vem trazendo grandes mudanças na nossa rotina e nos nossos hábitos. Devido à intensidade e velocidade de transmissão desse vírus, a Organização Mundial da Saúde recomenda o isolamento domiciliar e o mínimo de contato possível entre as pessoas. Sabemos que nem todos poderão aderir ao isolamento. No entanto, a todos os que podem, é recomendável ficar em casa para que possamos conter a epidemia. O processo pode ser muito difícil,
Então, para torná-lo mais positivo, nós da TV Suprem lançamos a hashtag Fica Suprem em Casa. E que tal aproveitar esse tempo em casa para conhecer o nosso canal voltado para a comunicação positiva? Temos muito conteúdo para você passar o tempo. Você pode conferir nossa programação pelo canal 2 da NET e também pelo nosso canal do YouTube. Visite também nossas redes sociais e entre em contato conosco para fazer sugestões de pautas. Cuide de si mesmo e dos outros. Até logo! Bom, boa noite a todos. Em nome da TV Suprem, da União Planetária, eu dou as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham para mais esta live, já é a terceira live em que a União Planetária discute com especialistas, com acadêmicos, com interessados no tema, com pesquisadores, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Nós estamos recebendo hoje aqui a professora Regina Fittipaldi, arquiteta urbanista, pró-reitora de meio ambiente da Unipar. Seja muito bem-vinda, Regina. E Ulisses Riedel, o doutor Ulisses, conhecido de todos nós, o mentor da União Planetária, com atividade política também muito relevante. Eu sempre lembro que ele foi um dos mentores também do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que desde a sua criação presta relevantes serviços para a política nacional, política com P maiúsculo, diga-se de passagem, né? Porque desde a sua concepção tem um projeto, uma proposta voltada para a informação de qualidade do mundo político e, sobretudo, sindical. Então, Ulisses, muito bem-vindo. Regina, hoje nós vamos, então, dar sequência, né, a essas lives da União Planetária e vamos discutir a questão da cidadania ligada à erradicação da pobreza, que é um objetivo importante do desenvolvimento sustentável do planeta, e fazemos essa discussão num momento muito importante, eu diria até preocupante, porque é necessário que todos saibam que o governo brasileiro encaminhou em 2019 o plano plurianual e vetou, né, o acompanhamento dos ODS
que vinha sendo feito de forma, né, muito exemplar, até pela sociedade civil organizada, pelo próprio governo, pelas instituições de pesquisa, pelas academias, e até casualmente hoje o Congresso Nacional examinaria o veto ao PL 13971, né? Hoje, felizmente, não houve a sessão do Congresso, que poderia não ter êxito na derrubada desse veto, e dar um pouco mais de tempo para a sociedade civil se mobilizar e buscar aí a derrubada do veto presidencial número 61 de 2019. Porque, ora, são 193 países que subscrevem esses compromissos. É inadmissível que o Brasil fique fora dessa agenda, porque, né, a União Planetária, mesmo que tem, né, um apreço muito grande, tem trabalhado já nos ODS já há muito tempo, né, acompanha, né, com expectativa a implantação desses objetivos. E como o governo brasileiro vai simplesmente dizer para o mundo que não tem compromisso com a erradicação da pobreza, com a erradicação da desigualdade, com o meio ambiente sustentável, enfim. Então, nós fazemos essa discussão num momento oportuníssimo, porque temos, né, condições de fazer esse alerta, né? Mais um apelo à sociedade que se mobilize, que procure seus parlamentares e que mostre a importância de nós derrubarmos esse veto e mantermos no PPA o acompanhamento pelo Brasil dos ODS. Então, mais uma vez, muito bem-vindos a todos os internautas que nos acompanham pelas redes, seja da TV Suprem, da União Planetária. Mais uma vez, cumprimento os nossos convidados e, de imediato, eu passo a palavra, então, para o Ulisses Riedel, que vai discorrer um pouco sobre esse tema, sempre como né, na sua forma de ser, de se expressar, buscando interligar a questão da política com a espiritualidade, o que é mais do que necessário para o mundo contemporâneo. Ulisses, a palavra é sua. Olha, obrigado, é uma alegria muito grande minha estar aqui nesse momento, nesse espaço de estudo, de reflexão, para tratarmos de uma matéria tão importante. De fato, Rudinei, é lamentável o veto governamental, porque o que ele simboliza é o desinteresse por uma resolução da ONU em que o Brasil assinou essa resolução. Centenas de países, quase 200 países, firmaram essa resolução de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Brasil é um deles, de maneira que é lamentável que o Brasil esteja, no seu governo, pretendendo se retirar. Mas nós sabemos que nós não vamos nos retirar, nem nós, nem a ONU, nem o PNUD, nem a sociedade civil, a União Planetária, as entidades que estão ligadas ao seu trabalho, a Unipaz, a UNB em especial, que é parceira nesse projeto aqui, ela com certeza estaremos e vamos dar continuidade a esse trabalho, porque não há nada mais importante no mundo do que um mundo sem pobreza, sem miséria, sem abandono. E o que os ODS fazem, se apresentam a propostas de fazer essa mudança, essa transformação. E o PNUD tem sido o braço executor disso, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu vou ler até um trechinho aqui de um documento do PNUD que ele chama de Preâmbulo de Transformando Nosso Mundo. Ele pôs as seguintes palavras: reconhecemos que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, inclui a pobreza extrema e o maior desafio global e um requisito indispensável
para um desenvolvimento sustentável. Diz ainda o documento: estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da privação e sanar e proteger o nosso ambiente. Olha a fortaleza, a expressão colocada nesse documento. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da privação. E conclui dizendo: ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemo-nos a não deixar ninguém para trás. Olha, parabéns, PNUD, parabéns por colocar de uma forma tão incisiva aquilo que é fundamental para o mundo de pessoas dignas, de pessoas decentes, de pessoas comprometidas com o mundo de bem, com o mundo melhor. Parabéns. E nós aqui estamos para participar desse trabalho, para colaborar nesse trabalho. Já o 17º objetivo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ele é exatamente das parcerias. E nós, que sempre fizemos parceria já com os ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estamos aqui para participar ativamente desse trabalho. A União Planetária faz isso porque é a sua função, o seu objetivo, o seu mérito. Ela trabalha nesse sentido. Eu queria ler também a primeira frase que foi empregada quando da publicação As Causas da Miséria e sua Superação, um livro publicado pela União Planetária em 2003. E ela pôs assim: no atual contexto histórico, não há nada mais importante para a humanidade do que o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, as metas do milênio. Então, aquele mesmo posicionamento que já se expressou para os ODMs, eles se renovam agora para os ODS. E é fácil de entender isso. O Estatuto da União Planetária, ele diz no artigo 7º, entre outras coisas, atuar pelo estabelecimento da paz mundial, pelas relações harmoniosas, respeitosas e inclusíveis de todos os povos e nações, e aí destaca: apoiar o ideal e o trabalho das Nações Unidas, a ONU e seus órgãos. Então, isso é expresso, isso é o Estatuto da União Planetária. E no artigo 3º do seu estatuto, ela coloca exatamente isso, de mudar os paradigmas da sociedade. E aí está escrito: a União Planetária trabalhará de maneira abrangente, apartidária, supra-religiosa, ecumênica, inclusiva, não sectária, em prol da elevação dos padrões éticos, educacionais, culturais, assistenciais, econômicos, ambientais e espirituais da sociedade. Fomentará a diversidade de pensamento e promoverá, com o uso da inteligência, do amor, expresso na solidariedade, a construção de uma sociedade verdadeiramente humana, voltada para a valorização dos aspectos positivos da vida. E assim, então, com toda a naturalidade, nós estamos, porque é a nossa missão, nós nascemos para isso, a União Planetária nasceu para isso. É importante destacar que esse trabalho que a União Planetária deu início, ela não deu início sozinha, não. Ela deu início junto com a UNB, com a Universidade de Brasília, sob a coordenação do emérito professor Isaac Reutemann, que é o destaque principal, o coordenador nosso, do nosso trabalho. De maneira que já vínhamos fazendo esse trabalho com a Universidade de Brasília como uma parceira. E se envolveram muitas outras universidades, e nós temos um trabalho feito com as universidades e também temos
estado junto com as embaixadas, com os vários governos do mundo. Os ODS. O que são os ODS? Bom, são 17 objetivos para serem alcançados até 2030. E aqui nós somos um espaço de estudo, de reflexão, de como podemos colaborar, apoiar, ajudar, de que esses objetivos realmente se efetivem, que se realizem dentro da sociedade. E você que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, você pode participar desse trabalho, porque é um trabalho magno. Ele se diferencia de tudo porque ele está preocupado exatamente com a solução dos problemas da miséria no mundo todo, no Brasil e no mundo, de maneira que se relacione e que todas as suas propostas, ideias, sugestões serão ouvidas com muita atenção. Nós não somos donos da verdade, nós não temos a verdade, nós queremos trabalhar juntos. É a sociedade civil, junto com as instituições que estão comprometidas com o mundo melhor, que estamos trabalhando para colaborar nesse trabalho, que é um trabalho das Nações Unidas, que é um trabalho de todos os povos da humanidade. Bem, algumas ideias que a gente pode colocar para um início de trabalho, porque o trabalho ainda vai ser longo. Acho que um dos problemas principais que a humanidade sofre é a ilusão da separatividade. O ser humano diz, não, eu faço o que eu quero, não devo satisfação a ninguém. Não é bem isso, não. Nós vivemos num mundo em que ninguém existe separadamente, isoladamente. Desde o nascimento, primeiro precisamos de um pai e uma mãe. Segundo, na nossa infância, se não tiver alguém que cuide de nós não sobrevivemos. O ser humano depende de alguém que cuide dele. Bom, depois vamos para a escola, precisamos de professores. Nós temos professores de várias matérias, mas tudo que é feito, seja a carteira em que sentamos, o livro que usamos, o papel que usamos, o prédio que construiu, e as pessoas que construíram aquele prédio, foram muitas mãos, milhões de pessoas trabalham e nós estamos vinculados com todas essas pessoas. Quando nós tomamos o nosso café de manhã, comemos o nosso pão, aqueles produtos, o café, o pão, tem uma história. O pão tem uma história do trigo ou de outros produtos que vem ao longo de eras sendo plantado e replantado, e, concretamente, naquele que nós comemos, alguém plantou, alguém colheu, alguém preparou, alguém trouxe, às vezes, até a nossa mesa. É uma ilusão essa visão de separatividade. Nós compomos uma vida coletiva. O que prejudica um, prejudica todos. E, por isso, nós temos que trabalhar por um mundo melhor, tendo essa percepção da unidade da vida, de que estamos todos relacionados. No plano espiritual vem isso de uma medida, então, muito mais ampla, de que todos nós somos uma única consciência. Mas, independente do espiritual, no físico, nós vemos que nós todos pertencemos a uma unidade e, por isso, essa mentalidade tem que ser mudada de individualismo, de separativismo. Outro ponto que é decorrente desse é a competição. Como nós achamos que somos separados, achamos que nós temos que competir uns com os outros para levar vantagem. Somos até muitas vezes educados. Você tem que se preparar para competir. Olha, não é bem assim. A gente tem que se preparar para bem servir. Bem servir tem que ser a palavra correta. Nós temos que nos preparar para bem servir. Um mundo de competição, um mundo de todos competindo um contra os outros, é um mundo que só pode trazer violência, que só pode trazer desentendimento. Outra coisa, outro pensamento importante que nós devemos ter é sobre a finalidade da vida, que aí é um assunto mais complexo, nós vamos ter oportunidade de tratar muitas vezes disso. Mas enquanto nós acharmos que nós nascemos para ficar ricos, para ganhar dinheiro, nascemos para viver uma vida de prazeres,
e competir com os outros para obter esse resultado, nós vamos viver um mundo de conflitos. Nós temos que perceber que a finalidade da vida é muito mais ampla e nós vamos ter oportunidade de conversar muito sobre isso. Outro ponto importante: nós vivemos muito presos ao mundo da materialidade. Acreditamos que a política partidária, que a economia, que a técnica podem resolver os problemas da humanidade. São importantíssimos, todos eles. Mas eles sozinhos não têm como resolver os problemas da humanidade, porque os problemas da humanidade estão em outra esfera, estão na esfera dos valores imateriais. Um exemplo para ficar mais ou menos claro e inteligível. Numa casa tem um pai e ele dá muitos presentes ao filho, mas não dá nunca nenhuma atenção, nunca dá nenhum amor a ele. Ele faz um lar? Não, ele faz uma casa, não faz um lar. Um lar depende de amor, depende de entendimento, depende de se querer bem, depende de uma relação boa. Isso que é verdade no lar é verdade da humanidade. A humanidade é o nosso lar. As pessoas do mundo são a nossa família. A nossa família é a humanidade e nós precisamos perceber que a solução dos problemas humanos estão em valores imateriais, etéreos, impalpáveis, que são os valores éticos. A sociedade, ela é boa ou é má, saudável ou não saudável, conforme os valores adotados por ela. Quando ela adota valores éticos, ela faz uma sociedade bela. Quando ela adota valores não éticos, ela faz uma sociedade de conflito. Então, é outro ponto que nós devemos perceber. Um ponto importante de a gente ter clareza é sobre a democracia. Olha, tantas guerras são feitas, tantas lutas, e todo mundo. Não, eu faço isso em defesa da democracia, em defesa da democracia. A gente tem que ter uma clareza a respeito disso. É claro que os governos autoritários, de tirania, eles não servem. É claro que não. Não há nada mais importante na vida do que a liberdade. A liberdade é fundamental. Mas a liberdade tem que ser ética. Se ela não for ética, deixa de ser liberdade. Ela passa a ser até violência. E, então, a democracia tem que ser ética. A democracia que não for ética, ela não é democracia. Uma organização chamada de democracia, uma organização social chamada de democracia, que tem milhões de pessoas pobres, milhões de pessoas analfabetas, milhões de pessoas abandonadas, não é uma sociedade democrática, é uma falsa democracia. Talvez seja um capitalismo, mas não uma democracia. A democracia, ela depende de ética, depende de valores. Ao invés de termos uma organização social de disputa, de competição, nós precisamos de uma organização social de colaboração, de apoio, de cooperação. Essa é que é organização social. Novamente, nós vamos para os valores etéreos, para os valores imateriais. São esses valores imateriais que podem definir uma organização social sábia. E precisamos, portanto, de uma visão, de uma economia justa, de uma economia que seja, digamos, que todos possam participar da economia e não apenas uma acumulação de capitais para alguns. E um ponto que devemos examinar com muita profundidade, e faremos isso em outros encontros nossos desse espaço de reflexão e de estudo, é sobre a economia solidária. O que é a economia solidária? Que é uma proposta muito interessante para a construção de um mundo democraticamente belo, correto, um mundo de grande valia. Nós precisamos de um Estado forte. Quando nós estamos privatizando tudo, nós estamos enfraquecendo o Estado. Quando o Estado entrega as suas
seus pontos mais altos, mais importantes para a economia privada, ele está se enfraquecendo. Como é que um Estado vai poder oferecer educação para todos, saúde para todos, como muitos países têm, porque são Estados fortes? Na Alemanha, por exemplo, não existe analfabetos, mas também é um Estado forte, é um Estado que cuida do seu povo, cuida do seu povo. Então, nós vemos aí que esta postura de um Estado forte é uma postura muito importante. O Estado tem que ter muito poder democrático, colaborativo, dentro de uma postura humanista, mas um Estado forte que possa socorrer a todos. Na verdade, a solução dos problemas do mundo, da fome, da miséria, da cidadania, que deve ser planetária, nós somos todos cidadãos do mundo, não tem mais sentido um país com armas e mais armas e querendo lutar com outro país. Isso não corresponde a uma família humana, decente, digna, organizada. Os trilhões de recursos que são gastos em armas bélicas, de um país se defender do outro e lutar contra o outro, é fruto dessa mesma falta de percepção de humanidade, dessa mesma falta de percepção de o quanto que nós precisamos crescer em valores éticos, em humanidade. E aí, então, esses valores é que definem. Se os valores forem não éticos, aí nós temos uma sociedade materialista, egoísta, deformamos a democracia, chamamos de democracia, mas não é democracia. A democracia depende desses valores éticos, ela é fundada, tem que ser fundada na ética, na partilha, fundada nas virtudes. Nós precisamos de uma humanidade virtuosa. E por isso também nós temos um programa que trabalhamos por ele chamado Pedagogia das Virtudes, porque a humanidade precisa alcançar esse grau de desenvolvimento espiritual, vamos dar um nome mais alto, podemos falar só humano, humanista, mas, na verdade, é um grau diferente, não é o grau do egoísmo, de cada um lutando pelo seu pedaço, mas é o grau de um colaborando com o outro. O que fazer? Primeiro, é preciso querer. Se a gente não quiser, não vai acontecer nunca. Para fazer, a gente tem que querer, tem que pensar, tem que desejar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo, direcionar a nossa energia nesse sentido. Enquanto ficamos acomodados, né, se não tem jeito, aí não vai ter jeito mesmo. Se nem nós acreditamos, como é que vamos tocar? E é preciso acordar. Essas guerras de hoje do mundo, o mundo armado, criando insegurança para toda a humanidade. Isso não difere muito num lugar atrasado em que tenham pessoas de má índole disputando espaços e o que existe no mundo, um querendo domínio geopolítico, e outro. Isso é não só uma infantilidade, como uma insanidade que nós precisamos fazer superar. E o primeiro Fórum Mundial da Espiritualidade, feito aqui no Brasil, ele editou uma Carta da Cidadania Planetária, que vai ser um documento que nós vamos trazer aqui em outro momento para nós examinarmos como é importante nós termos uma visão de uma cidadania planetária da humanidade de todos nós. Em síntese, as transformações, elas precisam de mudança de valores éticos. Isso só se vai fazer ao longo de séculos. Só ao longo de séculos é que nós vamos conseguir essa transformação de valores. Mas devemos direcionar nesse sentido. Mas nós temos também que estar atentos que essa miséria é muito mais do que apenas a miséria física, do que a pobreza física. É uma miséria moral também, é uma miséria ética, é uma miséria
do espírito, é uma miséria do espírito. Meu amigo Roberto Daltin, ele sempre lembra isso. A miséria maior, mais complexa, mais profunda, é a miséria do espírito. E o embaixador Jerônimo Moscato, aqui, na semana passada, ele nos falou no déficit de alma, que é o grande problema da humanidade. E a curto prazo, nós precisamos de políticas públicas, porque se não tivermos políticas públicas, nós vamos ficar falando sobre esses problemas da humanidade sem resolver coisa nenhuma. E eu espero que aqui, juntos, nesse espaço de estudo, de reflexão, sem donos da verdade, mas pessoas de boa vontade, interessadas em colaborar, em cooperar com um mundo melhor, e sob a liderança aí do nosso presidente da União Planetária, Rudney Marx, essa entidade possa ser uma entidade a mais, diante de, certamente, inúmeras entidades da sociedade civil que trabalham por esse mesmo sentido, e que nós possamos construir um mundo melhor. É isso, viu, Rudney? Eu acho que o mundo tem jeito, sabe? Acho que a gente chega lá. Acho que a humanidade vai perceber que é uma tolice viver nesse mundo de conflito quando poderia viver no mundo de beleza, porque o mundo já é maravilhoso. A criação feita é de uma beleza extraordinária, uma pedra extremamente linda, uma pedra. As plantas são lindas, os animais são lindos, os seres humanos são lindos, a natureza é linda, e nós, por egoísmo, por ganância, acabamos fazendo esse mundo de relacionamentos um tanto infeliz. Mas eu acredito muito, e nós, mesmo que o Brasil não fique participando diretamente como país dos ODS, nós estaremos. É isso. Bom, é sempre um prazer imenso ouvir o Ulisses e para contemplar tantos assuntos, né? Porque ele abordou aqui essa questão da cidadania e da erradicação da pobreza sob tantas nuances que mostra assim que ele, na verdade, é o nosso sempre presidente da União Planetária, né? Porque como o Ulisses falou, é um problema que não se resolve de forma pontual, né? Fundamentalmente, é um problema que tem que ser resolvido num âmbito superior ao do próprio problema, né? Ou seja, né, não é na base do conflito que você vai resolver o conflito, mas na base da ética, da moralidade, da fraternidade, da solidariedade, que me parece que é a grande proposta da União Planetária para enfrentar esses problemas, né? E o Ulisses conseguiu, em 20 minutos, né, sintetizar, né, não só a problemática, mas também as soluções, né, o que a gente pode fazer de forma concreta para atacar esses problemas. A gente sabe, por exemplo, né, que um Estado forte em países muito desiguais, como é o caso do Brasil, é mais do que necessário, né? E nesse momento de pandemia isso fica mais claro ainda, né? Porque se não é o SUS, né, é uma universalização da saúde que causa inveja para o mundo, né? Um dos sistemas, né, mais amplos de prestação de saúde, de assistência nessa área, se não é o SUS, né, a pesquisa pública e várias outras áreas, né? E se diz no Brasil que o serviço público é inchado, né? Nós temos uma média de empregabilidade do setor público em torno de 12%, enquanto a média da OCDE é de 22%. Quer dizer, nós temos muito ainda o que crescer e melhorar os serviços, tanto em qualidade como em quantidade, ofertados para a população. A questão da democracia, que o Ulisses traz também, é fundamental, né? Porque hoje fica claro, né, que a democracia foi capturada pelo capital, né? Nós sabemos que hoje no planeta 26 pessoas detêm riqueza
é maior do que 3 bilhões e 800 milhões de pessoas, e são essas pessoas que ditam os rumos, né, da política, né, elegem, né, os seus representantes, que estão no parlamento, muitas vezes, para defender os interesses desses pequenos grupos e não da grande população. Também outras questões assim que o Ulisses traz, né, que além de democracia, né, a questão de trabalhar realmente as virtudes, né, algo que nos possibilite enxergar todos os ODS de forma concatenada, né, porque a gente sabe que os grandes problemas da humanidade estão na área ambiental, estão na área econômica, estão na área política, né, na questão sanitária, mas tudo isso é uma coisa só, né? Então a gente muitas vezes segmenta para ter uma compreensão mais didática do problema, mas é um problema só, né? E esse problema é a falta de fraternidade que parece seria, né, mais do que desejável para nós conseguirmos enfrentar toda essa situação. Eu quero também, antes de passar a palavra para a Regina, só fazer uma menção aos comentários dos internautas que estão nos acompanhando pelas redes, né? Do Marco Aurélio Bilibio. Que bom relembrar esses objetivos num tempo como esse. Não deixar ninguém para trás, ressalta o Marco Aurélio da fala do Ulisses. Maria Vieira, doutor Ulisses, sempre muito sábio, traz para diálogo temas de extrema relevância para os brasileiros e para o mundo. A nossa querida Úrsula Gratapalha, que prazer poder ouvir tão ilustres amigos. Muito obrigado, Úrsula. Alex Medrado, infelizmente estamos distantes dessa pauta de erradicação da desigualdade. Realmente é uma das grandes questões que a humanidade tem que enfrentar, né? E elas estão juntas. A erradicação da pobreza e a questão das desigualdades, né? Falta de oportunidades e tudo mais. E a Renata Lara, que traz uma questão muito oportuna, né? Não podemos nos liberar a nós mesmos criando moedas, nós podemos nos liberar a nós mesmos criando moedas sociais, governanças autônomas e horizontais, e parar de alimentar esse sistema bizarro, né? Ela se refere, em parte, ao sistema financeiro. A gente sabe que a riqueza, que há pouco tempo se concentrava em 10% dos mais ricos, ela passou a se concentrar em 1% mais rico e, de uns tempos para cá, em 0,1% dos mais ricos, que detém hoje mais da metade da riqueza mundial, 1% mais rico. Não dá para comentar todos, né? São todos comentários oportunos, só queria registrar aqui que nossos irmãos de El Salvador também estão nos acompanhando, presidente da loja Teótli, manda uma saudação a todos e diz que acompanha essa live com muita alegria. É isso, meus amigos. Estamos, né, nos comunicando com o Brasil e com o mundo num assunto que é realmente de relevância planetária, e agora gostaríamos de ouvir Regina Fittipaldi. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quero agradecer Ulisses, Rudinei, Janaína, que está nos bastidores, toda a equipe da União Planetária que facilita que a gente possa fazer esse encontro tão importante para refletir juntos. Eu gostei desse pressuposto que o Ulisses trouxe, né? Nós, nesse momento, estamos vivendo uma realidade em que todos estamos sendo convidados para refletir juntos, porque ninguém tem condições hoje de nos dizer para onde está caminhando a humanidade, né? Se nós estamos caminhando para um abismo ou se nós estamos caminhando para a culminância de nos transformarmos verdadeiramente humanos e verdadeiramente pertencentes a toda essa diversidade a que Ulisses fez referência e que nos constitui, nos determinou num processo evolutivo fantástico e do qual o ser humano, né,
pegou o timão dos seus caminhos, porque isso é algo muito importante da gente se dar conta nesse momento, é que, seja qual for a realidade que nos espera como futuro, nós vamos decidir isso caminhando. Ninguém vai parar para pensar, para decidir e transformar. Isso é algo que nós vamos fazer no nosso próprio processo. E o Rudinei trouxe no início do nosso encontro uma reflexão que realmente está inquietando todas as pessoas que sabem que, nesse momento, a convergência da cidadania, a convergência do pensamento e das ações humanas, através de pactos éticos como os ODS e também como a Carta da Terra, são instrumentos fundamentais que definem diretrizes através das quais nós podemos desenhar novas formas de ser e estar no mundo. Gostaria de lembrar que, nesse momento em que nós estamos nos falando aqui, o planeta Terra está percorrendo a galáxia a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Essa é a nossa velocidade. E que o planeta Terra, a nossa casa comum, está girando a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora. E que, do ponto de vista desse nosso comportamento no cosmos, não há nada que nós possamos fazer. Mas, nesse momento em que nós estamos atravessando uma crise, como o Ulisses trouxe, uma crise de fragmentação, que nos faz repensar a nossa condição, nossas relações na Terra, e que nós já atravessamos uma crise como a do Covid-19, é importante a gente se dar conta de que, como caminhantes nesse caminho, seja de reconstrução para um mundo de esperança, seja para o abismo, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade, porque cada um de nós tem a mesma constituição física, mental, emocional e espiritual. Somos todos filhos desse sistema Terra, resultante desse processo evolutivo que está em curso e que talvez agora esteja vivendo a oportunidade de uma nova gênese, porque também o Ulisses trouxe que nos processos evolutivos da humanidade nós já atravessamos outras situações desafiadoras e buscamos soluções. Eu assisti uma palestra do Siddhartha Ribeiro, junto com Ailton Krenak, e eles trouxeram reflexões importantes. O Siddhartha Ribeiro, que lançou um livro agora chamado Oráculo dos Sonhos, que eu ainda não li, mas vou ler com certeza, ele diz o seguinte, que existe uma inspiração presente em todos nós, neurológica, celular, da sabedoria desde o início dos tempos. Nós temos as memórias do início dos tempos. Então, que talvez para encontrarmos esse caminho hoje, seja importante a gente fazer contato com o que atravessaram os nossos ancestrais e de que forma eles lidaram com os desafios. Essa pandemia não é a primeira que a humanidade atravessa. Nós tivemos, historicamente, outras pestes, outras crises, e atravessamos essas crises, buscamos soluções e encontramos caminhos. Então, uma realidade inequívoca é que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade nessa nova ordem, considerando que nós construímos uma realidade planetária que nos trouxe a um caos social, um caos ambiental, um caos econômico e um caos espiritual. Sendo que a gente sabe que a dialética da vida funciona através dessa dança de teses, antíteses e sínteses. Então, nós estamos vendo, nesse momento, essa dialética, esse encontro entre polaridades, entre uma realidade que nós construímos uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade de resultados, uma sociedade baseada numa ética de exclusão,
E agora, nós estamos vivendo um momento em que um vírus nos convida a ficar em casa, a vivermos um mergulho, uma imersão na força da sua presença como indivíduo no mundo. Você se cuida ficando na sua casa. Isso pode ser interpretado como uma metáfora espetacular, porque não se trata só de uma casa física, o nosso lar, mas também pode se tratar da nossa casa interior. Nós vivemos até o presente momento, até essa sociedade que nos trouxe até o caos, para fora, correndo o dia inteiro, não dando conta das agendas, delegando funções que são nossas, não cuidando de aspectos essenciais da nossa vida, aliás, dando migalhas para aspectos essenciais da nossa vida e colocando nosso foco no atendimento de uma mídia e de um sistema que nos diz: tenha, consuma, compre. Você tem valor se você tiver um carro, se você se vestir assim, se você tiver isso e aquilo. Uma sociedade do ter. Essa sociedade do ter fez com que muitas vezes, em muitos momentos ao longo da nossa vida, a gente tenha perdido de vista o contato com o nosso próprio propósito existencial. Por que eu estou nesse mundo? Será que eu vim aqui para usar roupa de marca, para pintar o cabelo, para ficar bonito, para tomar sol, para me bronzear, para atender chamadas de mídia? Ou será que eu estou aqui para viver uma realidade que me foi resultado de um dom evolutivo da vida, que através da construção de milhões de anos, que atravessou vulcões escaldantes, terremotos, oceanos ácidos, gerou bem-te-vi, beija-flor, orquídea, nós, humanidade. Seres pertencentes a uma grande família. Então, esse volte para casa tem vários significados. Você pode pensar a sua casa, seu lar, as suas relações com as pessoas que você ama, sua família, seus filhos. Você pode pensar a sua casa interior, como você está cuidando de você, né? Se você está numa perspectiva de realização do seu projeto de vida, ou se você está servindo a expectativas de fora para dentro, que não te dão resposta, porque se, por um lado, nessa sociedade materialista que nos diz compre, consuma, nós estamos tendo acesso a conquistas teoricamente prósperas, por outro lado, também a humanidade nunca esteve tão infeliz. Nós nunca tivemos juventude questionando tanto, nós nunca tivemos tanto suicídio, tanta perda de perspectiva. Então, esse é realmente um momento de caos, mas, historicamente, nós sabemos o seguinte: foi o caos cósmico que engendrou toda essa conspiração da realidade que hoje percebemos na nossa galáxia. Então, para o nosso padrão de vida, o caos é uma realidade que pode significar e tem significado oportunidades de transformação. Então, que nós possamos, através de um vírus, com esse convite para casa, deixarmos de ser vírus, porque, na verdade, a nossa atitude em relação à nossa casa, terra, e aqui vem essa reflexão: cuide da sua casa, fique na sua casa terra, né? Esse espaço que nos dá o ar, que nos dá a água, que nos dá a floresta, que nos dá o saber, que nos dá a vida. Então, esse planeta casa, né? Nós estávamos agindo nesse sistema, como um vírus, porque o vírus é aquele que mata seu hospedeiro. Considerando que nós somos seres da Terra, resultado do processo evolutivo da Terra, como que nós podemos assumir aquilo que o Pierre Weil, na sua teoria fundamental, traz de crise de fragmentação? Como nós podemos nos perceber
separado daquilo que nos determina a vida, que nos oferece a vida. E mais que isso, conseguimos construir na nossa própria espécie uma realidade com uma ética de exclusão perversa, em que a gente condena milhares de seres humanos como nós a não terem qualquer acesso a nenhum dos bens da ciência, da tecnologia, das pesquisas científicas, do conforto. Eu estou participando em Brasília de um grupo de estudos, de uma pesquisação na UNB, junto com vários atores, né? O nosso tema é água, vida e Covid, e nós estamos pesquisando a realidade da vida nas ARIs, em Brasília, que são as áreas de relevante interesse social. Então, nós estamos na capital do Brasil, e eu quero dizer para vocês que, na nossa pesquisa, nós vimos que existem 116 mil pessoas em Brasília que não têm água. Não tem água em casa. Ou seja, toda essa campanha, lave as mãos, higienize, está indo para elites. As pessoas que vivem nessas realidades são trabalhadores. E são pessoas que a gente conta que elas estejam cuidando da saúde delas para quando elas virem trabalhar no plano piloto, no mercado, na lojinha, no correio, em todo lugar, que elas tenham feito o dever de casa delas se higienizando. Então, vocês vejam bem que a nossa realidade é uma realidade de um convite para uma profunda transformação. Eu acho que, a partir desse momento, dessa realidade que a gente está vivendo, é intolerável, a partir de agora, a gente aceitar que as estruturas sociais sejam tão segregadoras, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de raça, seja do ponto de vista de sexo, seja do ponto de vista das escolhas pessoais, das culturas, entende? Porque hoje, se nós vamos resgatar memórias dos saberes ancestrais para podermos desenhar os caminhos do futuro, é preciso que a gente honre os saberes, por exemplo, no caso do Brasil, das comunidades indígenas. E hoje a gente recebeu a notícia triste da morte do líder Paiacan por Covid-19. As comunidades indígenas estão sofrendo. É bom lembrar que as comunidades indígenas são os povos originários que nós, brancos, com ancestralidade europeia, quando chegamos aqui, fomos recebidos numa terra que Pero Vaz de Caminha dizia que aqui em se plantando tudo dá. Porque haviam povos aqui que sabiam o que era sustentabilidade, que tinham uma ética do bem viver, que tinham uma ética da solidariedade, não apenas uma solidariedade antropocêntrica, centrada nos resultados para beneficiar os humanos, mas numa teia de relacionamentos. Então, é preciso que a gente olhe para essas realidades todas com amor e reverência. Então, eu vejo que essa crise de oportunidade que nós estamos tendo diante de nós para desenhar um futuro amoroso, harmonioso, sustentável, como Ulisses muito bem trouxe e pontuou, que eu acho que é o que todos nós aspiramos, né? Que a gente possa viver uma ética planetária. Então, eu gostaria de lembrar que nós temos vários instrumentos, como a da Carta da Terra, e aqui eu vou dizer que eu vou ler para vocês o seguinte: na introdução da Carta da Terra, ela diz assim: as bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não são inevitáveis. A escolha é nossa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra, ou arriscar a destruição e a diversidade da vida. Então, se nós... Nunca vou me esquecer de uma vez ouvir o grande ecologista José Lutzenberg dizendo numa palestra, ele apontou para a janela e disse: olha lá fora aquela árvore e sente nela teu pulmão fora de ti. Então, essa teia de pertencimento
é algo que esse vírus Covid está mostrando, que o fato de nós sairmos de cena por 3 meses, os golfinhos estão nadando em Veneza. É possível ver os picos do Himalaia na Índia. Na China, nunca mais se tinha visto o céu azul. Hoje em dia, sem a poluição, está se vendo. A Baía de Guanabara está se vendo peixinhos, tartarugas, né? E o aquecimento global tem sofrido diariamente um arrefecimento em função da pausa que esse Covid está nos convidando a fazer. Então, veja bem, é um agente de fora. Mas eu gostaria de lembrar algo que eu ouvi do líder Ailton Krenak. Ele disse, certamente nós não voltaremos ao que éramos antes. É preciso pensarmos um mundo novo. Porém, para levar para um mundo novo, você tem que levar uma nova pessoa, uma nova visão, uma nova perspectiva de entendimento de como que será a sua relação com a terra, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a sua família. Entende? Ele disse assim, outro dia assisti uma outra palestra, e o palestrante disse assim, hoje era para eu estar em Estocolmo, e eu estou dando essa palestra aqui, da minha casa. O mundo não será mais o mesmo. Mas para que esse mundo, que não será mais o mesmo, seja o mundo que nós aspiramos, solidário, fraterno, que reverencia as conquistas, como a ODS, como a Carta da Terra, né? Inclusive, é importante pontuar que nós estamos agora celebrando os 20 anos da Carta da Terra. A Carta da Terra é um pacto ético planetário que trouxe reflexões fundamentais e estruturantes para que a gente pudesse estabelecer uma relação de reverência, harmoniosa, solidária, fraterna, profundamente espiritual. Então, esses são pactos que desenham um sonho, um novo sonho de prosperidade. Mas uma prosperidade, não aquela prosperidade que nos trouxe até aqui, que criou no imaginário coletivo uma ilusão de um crescimento sem fim, de um desenvolvimentismo sem fim, que é patológico. E aí, nesse caso, gostaria de trazer também a palavra normose, né, cunhada pelo nosso reitor da Unipaz, Roberto Crema, né, que é a patologia da normalidade. Nós passamos a achar normal ter crianças pedindo nos sinais. Nós achamos normal que pessoas não têm acesso à escola. Nós achamos normal que no Brasil haja milhares de pessoas sem saneamento básico, sabendo que a água contaminada é o maior fator de risco de mortalidade infantil e de comprometimento da saúde coletiva. Então, quando nós pensamos esse mundo novo, que desejamos que traga essa prosperidade e essa esperança de uma convivialidade harmoniosa, solidária e fraterna, como muito bem pontuou meu querido Ulisses e reforçou o Rudinei, para que a gente possa caminhar nessa direção, eu acho muito importante que a gente se dê conta de que, do mesmo jeito que a Terra tem uma auto-organização e que mantém em equilíbrio, nesse instante a gente está a 1.700 km/h, e todas as forças e as correlações de forças fazem com que eu esteja falando com vocês, que eu esteja respirando, e que nós estejamos num equilíbrio dinâmico e sistêmico. Então, esse é o ecossistema humano que nós desejamos construir nesse mundo novo, né? E aqui eu gostaria de lembrar que o conceito de pobreza precisa ser revisitado, né? Eu me lembro aqui agora da Sônia Guajajara falando com uma senadora que disse para ela, perguntou, por que vocês indígenas continuam do mesmo jeito, andando na terra, pisando lá naquelas tábuas? E a Sônia Guajajara disse, a gente está lá porque é a nossa cultura. O que vocês chamam
de o que vocês chamam de terra improdutiva, nós chamamos de vida. E então, essa é a fala de uma líder indígena que vem nos lembrar que é preciso que a gente construa um olhar inclusivo sobre essa cidadania planetária, sobre essa cidadania inclusiva que habita um território e que o próprio conceito de território também possa ser revisitado. Que a gente possa olhar as águas, não pensando o que eu vou ganhar com as águas, mas honrando e reverenciando a água, que, afinal de contas, é de onde cada um de nós veio dentro do útero das nossas mães. Então, é como se a gente negasse a nossa origem, é como se a gente negasse um inconsciente ecológico de pertencimento. E isso só pode levar a uma patologia, a uma neurose. Mas hoje nós podemos realmente, temos instrumentos e precisamos construir, de fato, uma vontade política individual, não uma política partidária, pequena, mesquinha, que transforma valores éticos em manipulações, como nós estamos vendo agora no Brasil, em barganhas, mas uma política com P maiúsculo, aquela em que cada um de nós, como cidadão e cidadã planetário, honramos de onde viemos, honramos a trajetória da ancestralidade que nos trouxe até aqui. E, para honrarmos os seres que geramos, nossos filhos, nossos netos, que cada um de nós possa trazer para si essa responsabilidade de construção dessa nova sociedade. Eu sofro de entusiasmo. Então, eu vejo toda essa realidade, mas como eu sofro de entusiasmo, e eu olho para trás, historicamente vejo tanto que nós já atravessamos, o tanto que nós conquistamos, né? Nós somos seres que não temos pegadas a seguir. Nós aprendemos com a nossa própria experiência. Então, talvez seja o momento da gente trazer esse componente, que é um valor extraordinário que nós temos, que é o da humildade. Lembrando que a palavra humildade tem a mesma raiz latina, humus, terra, humano. Então, a experiência desse aprendizado de humildade, ao invés da arrogância que nos trouxe a essa crise, que essa humildade, esse humus, esse pertencimento à nossa terra, mãe, possa nos inspirar para que juntos, aliançados, possamos construir um futuro inclusivo com uma nova ética e uma nova ótica. E vou fechar trazendo aqui o que o Gandhi disse. Aliás, o Dalai Lama. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, que cada um de nós seja esse protagonista e não fique esperando que o vizinho tome iniciativa para fazer a mudança que você tem que fazer, né? Vamos trazer o nosso amor, o nosso coração, nossa fé, né? O que nos trouxe até hoje. Ressignificar isso tudo, né? E colocar isso numa outra perspectiva de humanidade. Agradeço a oportunidade. Bom, quero agradecer imensamente, Regina, por essas palavras que, assim, em síntese, mostraram que desse caos pode emergir um cosmos. Aquilo que praticamente todas as grandes tradições do passado nos falam, né? Que nós vivemos num mundo belo e ordenado, que depende, é claro, da nossa integração de consciência. E a Regina mostra que essa integração tem que se dar com o todo, né? Com as árvores, com, né, os povos originários, com os animais, enfim, é uma visão muito ampla, mas completamente em sintonia com a proposta e a razão existencial da União Planetária. Eu quero agradecer também os nossos internautas que nos brindaram com muitas e importantes questões. Infelizmente, não vai dar para fazer todas, né? Mas algumas eu vou procurar resgatar. E
E eu acho que a gente tem um tempinho ainda para que uma ou outra pergunta seja direcionada para, né, os expositores, e que vão ter que ser muito sintéticos, né, porque nós já avançamos um pouco, mais de uma hora de live, com uma participação, né, muito boa, assim, e as questões vêm chegando, né, continuam chegando, mas assim, a Chilene, o que a Chilene nos diz? Não existe outra saída se não houver uma ampla organização e união das classes sociais, independente de política partidária, ideologias e religiões. A Eveline, como ter um Estado forte com governantes sem ética? Ulisses abordou, né, esse tema, enfocando a questão dos valores, né? Que a questão política ela se resolve num âmbito mais amplo, né? Que é o âmbito ético e fraternal. O Vicente Salles, o problema é que a humanidade é insustentável enquanto a população estiver crescendo, destruindo florestas e animais para se sustentar. O planeta não aguenta. Essa responsabilidade me parece que a Regina chamou bastante a atenção. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês, né? Vamos ver se dá tempo da gente fazer duas. A primeira, né? E vocês vão ter que ser muito sintéticos, né? Mas é um desafio. O mundo que surgirá no pós-pandemia já denota não ser menos excludente do que este? Como enxergam esse desafio, né? A questão da exclusão e da pobreza pós-pandemia. Eu quero trazer um dado só para ilustrar essa questão. Uma pesquisa do CEPAL mostra que a pobreza extrema e a pobreza na América Latina tendem a crescer imediatamente após pandemia. A América Latina hoje que tem uma população estimada em 520 milhões de habitantes, ela deve chegar, segundo os dados da CEPAL, no pós-pandemia, a 50%, né, de habitantes em pobreza extrema e pobreza. E nós estamos aqui de 285 milhões de pessoas. No Brasil, todos estão acompanhando, né? Só ao auxílio emergencial destinado pelo governo, nós tivemos mais de 100 milhões de brasileiros que acorreram aí aos órgãos públicos buscando esse apoio. Então, eu queria ver isso, né? Resgatando o tema da nossa live, assim, a erradicação da pobreza e o pós-pandemia. O que vocês enxergam para o futuro? Começamos com Ulisses, então, que falou primeiro, e depois Regina, pode ser? Só que assim, nós vamos ter que ser muito breves. Eu acho que 2 minutos, vocês vão ter que responder isso em 2 minutos. Eu verdadeiramente gostaria de falar 40 horas sobre o tema, mas eu vou falar apenas alguns minutos. Eu acho que é inevitável que o mundo caminhe para essa percepção de que não há outra solução a não ser a da fraternidade humana, do entendimento humano, porque não dá. É como uma corda que é esticada, chega um ponto ela não suporta mais. Não é possível o mundo ser levados a situações piores. E acho que também é verdade, além desse aspecto físico, acho que também há uma conscientização das pessoas. Começa a haver um processo de que nós poderíamos dizer de uma consciência política, de que não é partidariamente que nós vamos resolver, que não há solução partidária, não há solução partidária. Então, e que a sociedade ela tem um papel muito grande, de maneira que o meu papel é muito confiante, a minha posição é muito confiante, muito mesmo. É uma pergunta bem instigante, e eu diria o seguinte: nós somos seres de liberdade. Um dos maiores dons que o ser humano tem é o dom da escolha. Então, nós, de fato, estamos sendo intimados a exercer a nossa liberdade de escolha para a construção do mundo que desejamos.
né? Não existe uma estrela lá na frente dizendo, olha, vem por aqui. Nós vamos ter que desenhar essa estrela, esse caminho, como já desenhamos antes. Mas aqui eu quero me lembrar, eu me lembro do Carlos Castaneda, que ele dizia assim, se você vai escolher um caminho, veja se esse caminho tem um coração. Então, eu acho que seja qual for o caminho que nós escolhermos, ele tem que partir de um pressuposto que não é esse pressuposto de usurparmos-nos uns aos outros, de oprimirmos-nos uns aos outros, de extorquirmos a terra, subjugando-a, de colocar um cifrão na frente de qualquer coisa que exista, seja uma criança, uma mulher, uma montanha, que esse valor terá que ser revisto. E eu acredito, sinceramente, que nós, humanos, temos uma vocação para experienciarmos uma cultura de paz e não violência. Eu, de fato, acredito nisso, né? Por isso que eu faço um trabalho na Unipaz há anos e sou uma parceira aliançada com a União Planetária, a qual pertenço também. Porque Ulisses sempre traz uma frase que ele diz assim, não há... Como é que é, Ulisses? Por favor, essa frase é sua. Não há ideologia superior à solidariedade. Sim. Seja ideologia política, seja ideologia religiosa, qualquer tipo de ideologia. Acima de tudo, a solidariedade humana. Sim. Então, agora, eu acho que cada um de nós tem que trazer essa responsabilidade. Historicamente, no Brasil, nós temos Darcy Ribeiro sempre trazia isso, né? Que nós precisamos assumir a nossa brasilidade, a nossa força, que é uma sociedade multicultural, multirracial, vivemos num país extraordinário, temos recursos naturais extraordinários, temos as águas, temos 8.500 quilômetros de costa, temos uma população do mutirão, como dizia Pierre Weil. Pierre Weil dizia que veio morar no Brasil porque o Brasil é o país do abraço e do mutirão. Então, um país que é o país do mutirão é um país que pode, sim, construir uma outra realidade. Mas, para isso, é preciso que ele honre o que ele canta no hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. E essa luta seria pela paz, por uma irmandade, pela reverência à nossa brasilidade, à nossa cultura, à nossa ancestralidade. E que a gente crie um decreto de que nós não aceitaremos mais um irmão sequer passando fome, sem receber condições para viver uma vida digna. Que o decreto seja dignidade para todos os brasileiros já. Muito bem. Eu quero ler mais um ou dois comentários aqui, porque estão chegando vários e são todos eles muito oportunos. Oswaldo Pondé Filho, né? O humanismo está acima de partidos. A humanidade é o objetivo. Mais do que a humanidade, né? Todas as formas de vida no planeta, né? O Ulisses abordou um pouco isso e Regina também. A Shirlene, bravo, Regina. Esse é o grande chamado. É preciso escutar o coração da terra. Através da autocura, iremos curar uns aos outros. Também Adriana Fittipaldi. Reflexões muito importantes. Nossos ancestrais para avançar e nossos descendentes para inovarmos. Adair Areda. Parabéns ao UP por essa iniciativa de trazer para o debate tema tão oportuno. A pandemia trará talvez a maior lição de todas através da socialização da pobreza e da miséria. E, por fim, quão importante é que um meio de comunicação gaste tempo com um tópico que beneficia toda a humanidade.
É isso, são muitos, eu não vou ter como entrar em todos eles. Peço desculpa para os internautas que estão contribuindo aí, trazendo sugestões e perguntas. De nossa parte, da União Planetária, nós agradecemos imensamente aqueles que nos acompanharam até aqui. Essa live já estão ocorrendo todas as feiras às 18 horas. E nós, nesses minutos finais, né, eu gostaria que os expositores, começando pela Regina e Ulisses, né, depois pode fazer o encerramento, fizessem as suas considerações finalíssimas mesmo, trazendo uma mensagem, né, de força, de otimismo e de esperança para a humanidade que, nesse momento, está, né, tão ansiosa e a gente sabe que na expectativa de que toda essa crise possa realmente resultar num mundo melhor. Essa é a esperança, a vontade e o trabalho todo da União Planetária converge nessa direção, mas eu gostaria de ouvi-los, começando pela Regina e Ulisses, depois, e já encaminha o encerramento. Eu gostaria de dizer que eu me solidarizo com todos os brasileiros que perderam seus entes amados por essa pandemia. Eu queria dizer que, assim, que eu acho execrável a maneira como o governo federal tratou e trata essa questão. Acho desumana. O Oswaldo disse que a humanidade está além dos partidos. Sim, é verdade. Porém, lamentavelmente, ainda nos dividimos por conta disso. Nós brigamos ainda por siglas partidárias, por A, B, C ou D. Então, eu quero assim me solidarizar na dor com essas pessoas e, ao mesmo tempo, eu quero dizer que nós somos maiores do que essa pandemia. Nós somos maiores do que essa crise de fragmentação que nós estamos vivendo. E eu estou dizendo isso não é porque só o meu coração acredita, mas é porque eu confio no lastro de realizações, de estudos, de pesquisas, de pessoas extraordinárias que, nesse momento, estão se dedicando para que a gente possa atravessar essa crise e superar anonimamente. São essas pessoas que hoje estão invisíveis que a gente tem que dar visibilidade. Aos invisíveis, visibilidade. E ao que são visíveis, a responsabilidade de que eles, nós, assumamos o nosso papel no mundo, né? Fazendo valer aquele dom mais extraordinário que nós herdamos e que o Leonardo Boff diz que, no humano, a Terra atingiu um estado de amorização, de pensamento reflexo e de ternura. Então, que a gente possa, como Leonardo Boff traz, honrar essa conquista que o processo evolutivo de 4 bilhões de anos nos trouxe até aqui e que a gente possa fazer valer o nosso amor, a nossa ternura e o nosso pensamento para ressignificarmos a nossa presença no mundo, que eu confio será luminosa. Gratidão. Eu gostaria de, em primeiro lugar, expressar a minha alegria de ter participado desse momento, desse espaço de estudo, de reflexão, com Regina Fittipaldi, que há tantos anos eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento, por ter aquela doença de entusiasmo, né? Ela sofre de entusiasmo. Eu acho que a doença mais linda que uma pessoa pode ter é estar possuído de Deus, possuído de que não aceita as coisas que aí estão como estão, mas sabe que a transformação tem que ser feita por amor e não por outro caminho. E jamais será com castigos, com perseguições, que nós vamos resolver os problemas da humanidade. O que nós temos é que, ao invés de ficar simplesmente criticando e atacando,
Nós temos que inverter isso para aquela posição de conquistar mentes e corações para o positivo, para o belo e para o bom. E acho, numa última palavra, que é muito importante que a gente aproveite esse momento que a vida está nos oferecendo para uma visão de mundo, uma percepção de que a nossa família é a humanidade inteira, toda ela, especialmente com preocupação com aqueles povos mais sofredores, nossos irmãos africanos que foram tão explorados e que hoje são rejeitados, são repelidos para que não entrem nos países que os exploraram. Então, e é preciso levar socorro a eles, não socorro de passar a mão na cabeça deles, então, de dar amparo para que eles possam se soerguer diante das suas dificuldades. É um absurdo que no mundo de hoje, isso é a mais profunda insensibilidade, estão sendo cobrados dívidas que são juros de juros, de juros e de mais juros de pobres países. Que se mande lá um auxíliozinho disso, daquilo, mas se extorquindo o país, pagando juros e mais juros. Eu me lembro que, conversando com o embaixador da Guiana, que antes era Guiana Inglesa, eu comentei com ele, mas então, vocês se libertaram de ser uma colônia? Mas ficamos com uma dívida tão grande que consome todo o nosso PIB. Quer dizer, é preciso humanidade. Sem humanidade não tem solução, não tem. E a nossa visão hoje tem que ser universal. Nossa família é a humanidade e nós temos que estar atentos com aqueles que mais precisam, com aqueles que mais necessitam. E lembrando que a verdadeira miséria não é física, é espiritual. É uma miséria de insensibilidade, miséria de despreocupação com o nosso irmão, já que somos uma família, somos todos irmãos, de uma despreocupação com os nossos irmãos que estão sofrendo. E é esse amor que nós precisamos. A humanidade precisa disso. Aquilo que como eu mencionei, o embaixador Jerônimo Moscardo, na última quarta-feira, ele mencionou déficit de alma. E é isso que nós precisamos cuidar. Mas eu tenho certeza que com pessoas como Regina, como Rudinei, dedicados ao trabalho de acreditar que água mole em pedra dura vai fazer a transformação e que a humanidade começa a ter uma percepção pela própria globalização, que até esse momento nós vivemos um momento globalizado, forçado, que nós vamos trazer essa transformação e construir uma união planetária. O que é construir uma união planetária? A governança global ética, decente, digna, humana, não uma governança global do mais forte, o que tem mais canhões, o que tem mais balas e comandar o mundo. Não, nada disso. Eles são incapazes para isso. Eles fariam apenas defesa de interesses dos seus países. Tem que ser pessoas éticas, pessoas de amorosidade, de qualquer religião, até sem religião, mas de amorosidade. São essas pessoas. E cada um de nós tem que trabalhar para se autotransformar, para fazer parte dessa nova humanidade, a humanidade do amor, da amorosidade. Muito obrigado, Rodinei. Muito bem, eu que agradeço a Regina, a Ulisses, a todos os internautas, e faço aqui um último apelo, né? O Congresso Nacional está por analisar o veto 61 de 2019. Esse foi um veto ao inciso 7º do artigo 3º da Lei 13.971, que faz o seguinte: tira o Brasil, né, de um grupo de 193 países que tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável do planeta. Nós não podemos permitir
que esse veto se mantenha, temos que trabalhar junto a todos os parlamentares. Então, se você, internauta, conhece um parlamentar, tem relação com um deputado federal, com um senador, envie uma mensagem, peça para que ele trabalhe junto com a humanidade, com o planeta, assuma a sua responsabilidade e derrube esse veto que não pode ser mantido. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira, às 18 horas. Um abraço.